Bom dia para você que acompanha o portal Ponta para Informa, também a Cerro Corá FM 91.5. Vamos lá com o nosso boletim esportivo aqui no programa, né? Falar de Campeonato Brasileiro, que nós tivemos a 17ª rodada disputada nesse final de semana, completa hoje, né? Com o Fluminense e Avaí. 4 partidas deram continuidade às disputas da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Sem dúvidas, o maior destaque ficou para a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras pelo placar de 3-0 no estádio do Maracanã, no duelo dos milionários do futebol brasileiro, né? Que levou o time carioca de volta à liderança da competição nacional. E os gols, né, de Gabigol 2 vezes de Arrascaeta levaram o Flamengo à 4ª vitória seguida para chegar a 36 pontos e passar do Santos na tabela, pelo menos no saldo de gols, né? Porque o número de pontos está igual. As duas equipes têm a mesma pontuação. O Mengão fica na frente no saldo de gols, 20-10. Do outro lado, o Palmeiras segue sem vencer depois da parada para a Copa América. Foram 2 derrotas e 5 empates. O pífio aproveitamento de 23,8% tirou o Palmeiras da liderança e o colocou agora na 4ª colocação com 30 pontos. No outro jogo disputado, aliás, 5ª colocação, né? No outro jogo disputado durante a tarde, o Fortaleza fez o dever de casa ao ganhar do Goiás por 2-0 na Arena Castelão, entrando assim na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2020. O time cearense subiu para o 12º lugar com os mesmos 21 pontos dos goianos, mas na frente por conta do saldo de gols -3 contra -9. Já nos jogos disputados durante a noite, Corinthians e Cruzeiro contaram com gols no fim para vencerem seus jogos em casa. Na Arena Corinthians, em Itaquera, no dia do seu aniversário de 109 anos, o time paulista recebeu e venceu o Atlético Mineiro por 1-0, né, com gol no fim, chega aí aos 44 pontos, chegando assim a 31 pontos e assume a 3ª colocação do brasileiro. Ninguém esperava essa situação do Corinthians no início do campeonato, porque era um time que vinha fazendo uma campanha bem aquém da expectativa que tinha, né, a crônica esportiva e também o torcedor. Agora está ali em terceiro, a 5 pontos dos líderes. O Galo perde espaço no G6, caindo para 7º com 27 pontos. No Mineirão, por sua vez, o Cruzeiro venceu o Vasco também pelo placar magro de 1-0 em duelo direto contra a zona de rebaixamento, né? E com a vitória, o time mineiro chega aos 18 pontos, abrindo 4 pontos da Chapecoense, que tem 14 e é o primeiro time dentro da degola. Já os cariocas, apesar da derrota, seguem em 15º com 20 pontos. O Vasco teve chance de vencer o jogo, ou pelo menos de fazer um gol ali, porque o Pikachu perdeu um pênalti. O Fábio defendeu a cobrança do Iago Pikachu. Na segunda-feira, hoje, né, o Oswaldo Oliveira vai fazer a sua estreia no Brasileirão, né, com a missão de recuperar o tricolor das Laranjeiras na Série A. A missão parece fácil, porque vai receber no Maracanã o Avaí, lanterna que não venceu nenhum jogo até agora. Mas mesmo se vencer, né, o time carioca ainda não vai sair da zona do rebaixamento, porque tem 13 pontos e pode chegar aos 16. O Cruzeiro, 16º colocado, tem 18, mas pode trocar a posição com a Chapecoense, saindo da 18ª para a 17ª colocação. Resultados da rodada, então, no sábado pela manhã: São Paulo e Grêmio 0-0, Bahia 1, CSA 0, Chapecoense 0, Santos 1, Atlético Paranaense 1, Ceará 0, Internacional 3, Botafogo 2, Fortaleza 2, Goiás 0, Flamengo 3, Palmeiras 0, o jogo da rodada, né? E o Cruzeiro venceu o Vasco por 1-0, além de Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Hoje tem Fluminense e Avaí, jogo marcado para as 19 horas, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai. A classificação tem o Flamengo na ponta, 36 pontos, o Santos segundo, 36 pontos, o terceiro, Corinthians, 31, o quarto, São Paulo, 31, quinto, o Palmeiras, 31. Corinthians e São Paulo têm o mesmo número de pontos, mas o Corinthians tem 10 gols de saldo contra 9 do São Paulo, né? E o Internacional é o sexto com 27 pontos, o sétimo é o Atlético Mineiro, agora caiu para a 7ª colocação com 27 pontos, o oitavo é o Bahia, 27 pontos, nono o Atlético Paranaense, 25 pontos, 10º Botafogo, 23 pontos, 11º Grêmio, 22 pontos, 12º Fortaleza, 21 pontos, 13º Goiás, 21 pontos, 14º Ceará, 20 pontos, 15º Vasco, 20 pontos, 16º Cruzeiro, 18 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, 17º Chapecoense, 14, 18º Fluminense, 12, 19º CSA, 12 e 20º Avaí, 7 pontos. Os dois times da zona do rebaixamento, Fluminense e Avaí, se enfrentam hoje no Maracanã. Na segunda divisão,
o Bragantino está folgado na ponta, né? A 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a primeira do segundo turno, foi concluída no sábado. 7 partidas tiveram bola rolando e o destaque ficou por conta de mais uma vitória do Bragantino. Jogando em casa, enfrentando o Brasil de Pelotas, o Massa Bruta conquistou mais 3 pontos e abriu 7 de vantagem em relação ao Coritiba, segundo colocado, que foi derrotado pela Ponte Preta. A nota ruim, né, desse jogo aí, Bragantino e Brasil de Pelotas, é que o goleiro do Brasil de Pelotas saiu reclamando de insultos racistas, né, e o jogo vai ser analisado pelo STJD. Jogando em casa, o Bragantino, líder da Série B, dominou o primeiro tempo no estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista. No entanto, os donos da casa não conseguiram terminar a primeira metade com vantagem num placar de 1-1, mas fez o gol da vitória no começo do segundo tempo. O pessoal fala assim, Ed Moreno, por que você fala que o estádio de Bragança Paulista é o Marcelo Stefani? É porque é o antigo nome, né? Depois a família dos Chedid chegaram lá e mudaram o nome para Nabi Abichedid, que é o nome do estádio hoje. Com a vitória, o Bragantino se isolou ainda mais da liderança da Série B, chegando aos 41 pontos. O Brasil está com 25 na 12ª colocação. Na Arena Barueri, o Oeste e Sport fizeram um primeiro tempo bastante movimentado, mas o jogo não saiu do 0-0, com o Sport ainda perdendo um pênalti, que foi chutado para fora pelo Yuri. Com o resultado, o Oeste foi a 20 pontos, mas segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação. E o rei dos empates, com 11 resultados iguais, o Sport, com 32, ocupa a 4ª colocação, né? A Ponte Preta venceu, né, o Coritiba e ajudou o Bragantino aí a aumentar essa diferença, jogando com o apoio da torcida em Campinas, do Moisés Lucarelli. A Ponte Preta venceu o Coritiba por 1-0, segurando o time paranaense na vice-liderança. Resultados da rodada, então, vamos lá. Guarani deu uma recuperada também, né? Paraná e Vila Nova empataram em 1-1, Vitória e Botafogo 0-0, Cuiabá e Criciúma 0-0, Oeste e Sport 0-0. A Ponte Preta venceu o Coritiba por 1-0, o Atlético Goianiense venceu o São Bento 1-0, Londrina perdeu para o CRB por 1-0, Figueirense perdeu para o Guarani por 1-0, o Bragantino venceu o Brasil de Pelotas por 2-1 e o América Mineiro e o Operário empataram em 0-0. A Série B tem na ponta o Bragantino 41 pontos, segundo o Coritiba 34, terceiro Atlético Goianiense 34, quarto Sport 32, são os 4 times que estariam classificados à primeira divisão. Na zona do rebaixamento, 17º Vila Nova de Goiás, 18º Oeste 20 pontos, 19º São Bento 19 pontos, 20º Guarani ainda, né, na lanterna com 19 pontos, mas já igualou o São Bento e fica a apenas 2 pontos para escapar da zona do rebaixamento. O Guarani dá uma boa recuperada no campeonato. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no portal Ponta por Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.